Libra, vamos ver a tua primeira semana oficial de 2026. Tô chamando de primeira semana porque vamos combinar, né? Que a gente terminou a esbórnia e tirou o final de semana e começou a semana só no dia 5. Então é agora que a gente vai olhar o momento de vocês. Então, essa é uma leitura para semana. Se tu não estiver vendo na primeira semana de 2026, não tem problema. No momento que tu estiveres vendo, tá valendo para ti. Então vamos lá, povo de Libra, que é um povo muito conectado aqui, é incrível. Os vídeos de Libra são os mais vistos aqui no meu canal. Deixa teu like, te inscreve, aquela coisa toda que tu já sabe. Vamos falar então com as Librianjas e Librianjos, que esse povo anda precisando ouvir. Qual é a carta tônica desse momento? Carta da cegonha, nos trazendo aqui um período de mudança, período de adaptações na jornada de vocês. Então, assim. Ai, essa câmera tá tão longe, né? Melhorou um pouquinho. Não vou mexer muito para não ficar sacudindo vocês. Mas, assim, é um momento de mudança, tá? Não são mudanças gigantescas, enormes, mas são mudanças importantes em termos de novas adaptações, novos voos sendo alçados, melhorias na jornada. Aqui a gente pode estar falando de mudanças de hábitos. Então vamos ver o que mais que vai vir aqui para a gente ir conversando. Aqui principalmente, ó, o cão mostrando que parte dessa mudança ela está em torno do social de vocês. Vocês revendo, repensando amizades, repensando parcerias, repensando algumas conexões. E não que sejam parcerias ruins, tá? Porque com o cão a gente fala de boas parcerias. Mas é aquela coisa de que se eu tô num momento cegonha, eu tô num momento que eu tô evoluindo. E espera-se, né, que quem anda comigo esteja crescendo junto, esteja evoluindo junto. E parece que o universo, a bolha onde tu tá te inserindo, não tá tendo o mesmo olhar, o mesmo vislumbre que tu tá tendo de futuro, tá? Porque, olha só, na cabeça da mesa eu tenho a carta do cavaleiro, né? Trazendo essa tomada de iniciativa, essa tomada de ação, e veja que na mesa eles se param de frente, então é como se o que eu penso, o que eu projeto, não está sendo visto pelo outro, o outro está de costas para a situação. Então, se eu estou tendo esse vislumbre, eu também tenho que ter a compreensão da limitação de entendimento do outro, tá? Então, Libra, não julgue, não critique de uma forma negativa, de uma forma ruim, as pessoas que não estão vendo o que tu está vendo. Porque a nossa vida, a nossa jornada, ela é muito singular. E o nosso aprendizado, ele também é. Então, é tu que sabe os calos que estão te doendo. E nas costas do cavaleiro eu tenho aqui a carta da cobra, né? Me mostrando que assim, ó, o que tu tá fazendo aqui é desviar de riscos, de perigos que possam aparecer, e as pessoas que estão ao teu redor não estão vendo esse risco, essa vulnerabilidade, esse perigo. Então, sabe aquela coisa de que quando a gente começa a mudar, não é todo mundo que vai dar conta de entender ou de apoiar nossa mudança, nossa melhoria. É isso aqui que tu parece estar confrontando ou indo em direção desse confronto. Quando a gente fala, né, do que veio acontecendo até agora, vejam que assim, foi se amadurecendo, foi se crescendo junto até onde deu. Só que a torre me mostra que o teu nível de entendimento da situação te coloca numa posição de solidão. Porque realmente, assim, tu tá trazendo algum conhecimento de causa para essa situação que não vai fazer sentido para os outros. Eu sei que essa leitura deve estar parecendo bem complexa, mas o que me ocorre muito mentalmente falando é aquele tipo de coisa assim, ó, vou me usar como exemplo, que eu acho que vai ser mais ético eu trazer da minha própria história. É, outras pessoas começaram junto comigo na mesma época a prática do ensino lá em 2000 e Guaraná com rolha, né?
Só que cada pessoa foi fazendo suas escolhas de estudo, de prática profissional e tudo mais, e cada um rumou para um lugar. Quando veio a função de pandemia, eu sempre fui uma pessoa muito ligada à tecnologia, então, para mim, foi muito fácil adaptar a minha prática pedagógica a uma prática digital. Então, para mim, era assim, ó, porque era uma coisa que eu já vislumbrava. Olha, a gente tem que se digitalizar, o mundo tá muito digital e tal, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que a gente nunca imaginou que o mundo ia fechar. E aí, quando o mundo fechou, eu estava, ó, suave na nave. Claro, tive que me adaptar a outro ritmo de trabalho, porque eu sabia o que fazer, mas eu não sabia como seria o processo em si, em termos de tempo, de investimento de equipamento, aquela coisa toda. Então, para mim foi suave. Quem não acompanhou, patinou naquele período. Eu tô vendo esse movimento aqui, claro, não estamos falando de sala de aula, não estamos falando do mundo fechando, mas eu tô vendo tu tendo o olho de Tandera e olhando lá adiante, e as pessoas ao teu redor ainda estão aqui no arroz com feijão, e tu já tá vendo o tempero que tu vai botar nesse almoço, sabe? Não tá conectando bem. E não é como se vocês estivessem em guerra ou como se vocês não estivessem se dando bem. Eu vejo que a relação ela continua igual, só que aqui o cálculo dos riscos é teu, tá? O cálculo dos riscos é teu e tu já tá calculando esses riscos, porque o narizinho da raposa olha justamente para tua estrutura, ou seja, eu vejo que tu tá com uma preocupação em manter uma estrutura forte do que tu vem construindo, seja em termos de relação, de trabalho, de finanças. Pensa no que tu vem construindo e que tu tá tendo esse olho de Tandera, né, a respeito. Tu tá precavendo todo mundo de um caos, de uma catástrofe aqui, tá? Eu vejo muito uma coisa de liderança nessa mesa. Eu não vou poder fugir dessa pegada da liderança, porque é uma pegada que tá muito forte nessa mesa. Até deixa eu ver uma coisa aqui. É, é tudo sobre essa mudança, essa adaptação com as cegonhas. E a questão da liderança está muito forte nessa mesa, tá? Eu tenho o urso aqui como oculto em mais de 2 cruzamentos que eu fiz. O urso vai falar de uma liderança, vai falar de um gerenciamento. Então, assim, eu vejo tu vislumbrando o futuro, rumando o futuro. Aqui me parece que a gente esteja falando muito possivelmente de parcerias de trabalho, tá? Então, assim, é um momento que traz consigo uma delicadeza no trato e, e talvez tu vai ter que te colocar de uma forminha um pouquinho mais incisiva, tá? A lua com a raposa aqui vai falar muito de exercitar um pouco mais essa liderança de tu não vai impor para os outros, né? Ou é isso ou nada. Não, é tipo, ó, galera, dessa vez não tem votação, dessa vez a gente vai ter que pegar esse rumo aqui, esse caminho aqui, né? Vai demandar uma certa autoconfiança, tá? Vai demandar bastante autoconfiança, na verdade. Porque não é que tu não tenhas, mas existe alguma resistência das pessoas ao teu redor durante esse período dessa semana aí, nessas conversas. É tipo tu, ah, usando o exemplo, né? É a Débora lá em 2014, 2015 dizendo, olha, e se a gente fizesse, né? Uns vídeos, gravasse uns negócios, testasse uns aplicativos. Nada a ver isso aí, né? Não, eu vou fazer. Eu vou fazer. Tu vais me acompanhar? Beleza, vamos junto. Agora, tu não vai? Beleza, mas eu vou, né? Eu vou me movimentar, eu vou fazer esse movimento. Até porque a oculta da mesa de vocês é a carta 21, a montanha, que no Lenormand vai falar de desafio. Então quer dizer que vai ser difícil, vai ter obstáculo? Não, não é que vai ser assim, o horror que tu não vai conseguir. Mas é o tipo de desafio que vai envolver uma curva de aprendizado, que vai envolver algum movimento diferente, que vai, sabe, vai te desafiar. Tu pode sentir que o caminho tá um pouco mais travado ou que tu não estás conseguindo acompanhar o ritmo que a vida tá te exigindo, mas porque tem uma curva de aprendizagem aqui. A carta da montanha fala do desafio, eu sempre brinco. Tu poderia estar caminhando numa planície plana, tipo Rio Grande, a minha cidade, ela é totalmente plana, então tu não tem uma lomba para subir. Mas com a montanha, quando tu vê, tu tá tendo que subir o Everest, né? E aí tu vai ter que botar teus tênis, vai ter que estar com a tua musculatura legal, pegar tua garrafinha d'água e fazer teu movimento. O desfecho é o buquê.
que é uma carta que vai falar de felicidades, que vai falar de alegrias e vai falar de surpresas no caminho. Ou seja, essa tua empreitada que tá te demandando não só essa lida com os parceiros, parceiras, amigos, familiares, enfim, ela vai se pagar, tá? Ela vai se recompensar. Vai ter bastante surpresa no caminho, vai ter bastante sucesso, porque aqui a gente tem a Lua junto. A Lua é uma carta de fama, é uma carta de sucesso, é uma carta de renome. E que também vai reafirmar, de certa forma, essa coisa de autoridade ou de liderança que eu tô vendo em vocês. Pode ser que não seja uma liderança, ah, mas eu não chefio ninguém, beleza, mas de repente tu é uma pessoa de uma opinião que todo mundo escuta, ou tu é uma pessoa que está inovando na bolha onde tu tá inserido, inserida. Então, assim, é uma semana potente, com a cegonha no centro. Não é todo mundo que vai ter isso numa primeira semana do ano, uma primeira semana útil do ano, né? Mas eu te diria que assim, ó, muito do que tu vai plantar nessa primeira semana, ou saber o que eu estou dizendo, esse vídeo vai ao ar amanhã, dia 8. Do dia 8 ao dia 15, vamos botar essa janela, o que tu estiver plantando nesse período tende a dar bons frutos. Eu tenho lírios, eu tenho buquê, eu tenho a lua aqui, tudo favorecendo essa fertilidade. Então, assim, ó, usa essa tua janela temporal para as coisas boas que tu quer ver crescer. Não vai gastar teu tempo arrumando problema, arrumando treta. Podem ter aqui alguns encerramentos de ciclos, tá? E isso é uma coisa que me pega bastante aqui, porque eu tenho dois bichinhos perigosos aqui na mesa. Cobra e raposa. E vocês, com essa cegonha e cavaleiro, vocês não estão tolerando palhaçada. Tipo assim, pô, cara, eu já tô com uma decisão grande na mão, ainda vou ter que aturar chinelagem, não vai estar rolando. Então, vocês vão estar baixa tolerância, cuidado. Deixa eu ver aqui detalhes a mais que a gente possa não ter visto sobre esses riscos que a mesa apresenta para vocês. Libra, os riscos que se mostram na raposa e na cobra. A árvore, a cruz e a casa. Bom, os riscos que se mostram aqui, eles vão se dividir, tá? Então aqui eu vou falar de uma forma bem generalista. Já é uma leitura coletiva, ou seja, já é uma leitura generalista, mas aqui vai ficar um pouco mais. Para alguns de vocês, vai relacionar com saúde, desgaste emocional, desgaste físico, de toda essa situação. Para alguns, vai bater na questão familiar, tá? Então, assim, o processo aqui vai ser tu tentar manter o teu equilíbrio emocional o quanto tu puderes, a tua inteligência emocional para lidar com os desafios o quanto tu puderes. E tem a questão familiar envolvida aqui também, né? E para ambos, seja para quem for saúde, seja para quem for família, envolve um tipo de sofrimento, um tipo de angústia, tá? Porque alguns de vocês já vêm carregando cruzes e alguns de vocês passarão a carregar uma cruz com essas iniciativas, porque eu não vejo o aceite de todos. E para alguns de vocês isso parece ser muito fundamental, assim, de ter a aceitação dessas decisões, de ter a aceitação dessa loucura toda aí. Ó, só que assim, quando eu peço alternativas, a gente pode ficar numa eterna dúvida do que poderia ter sido se eu tivesse tomado a iniciativa que eu queria tomar, ou eu posso tomar a iniciativa e a espiritualidade vir e dizer amém, porque aqui as estrelas vão falar disso, né? Da espiritualidade de vocês acompanhando e conduzindo. Cara, vocês estão naquela fase, e assim, ó, vou dizer uma coisa bem ridícula, mas enfim, quem me acompanha já sabe que eu sou bagaceira. É tipo o peito querendo sair, minha gente. Vocês vão ficar segurando como? Sabe? Não dá mais, não dá mais. E outra, se a gente tá vendo a coisa vindo, eu não vou ficar. É tipo, tu tá vendo que o trem tá descarrilhando, tá vindo na tua direção, tu vai ficar parado filmando. Não, tu vai sair correndo, tu vai trocar de direção, tu não vai ficar na beira do trilho. E é isso que eu tô vendo aqui. Tu tá vendo um risco que ninguém tá vendo. Tu tá vendo uma oportunidade de melhoria, porque lua, estrelas, buquê, lírios, tudo trazendo essa maturidade de reconhecer que há possibilidade de melhoria. E tá todo mundo ali tricotando, esperando a onda bater. E tu não tá esperando a onda bater, tu queres te precaver. Então, assim, Libra, é uma semana intensa emocionalmente, intensa nas relações, que tu vai passar por alguns julgamentos, algumas reprovações importantes. Mas aí é aquilo. Tu prefere uma meia dúzia de reclamação e
Gente que já fala pelas costas, entendeu? Que não vai fazer diferença nenhuma, porque a cobra é isso, é gente que fala pelas costas que não vai fazer diferença nenhuma. E ter essa melhoria, ou tu prefere ficar no mesmo lugar e quando a onda bater, naufragar junto, né? Então, assim, é uma semana que vai ter essa decisão na mão de vocês. A espiritualidade tá amparando, tá apoiando e o rumo é de mudança, tá? O rumo, tudo aqui na mesa apontando futuro, futuro, mudança, mudança, adaptação. É uma semana que também vai favorecer bastante novos hábitos, tá? E para quem a gente estiver falando de amor, minha gente, olha, vai ser uma semana de bastante revisão, tá? Porque como tem essas mudanças todas e muito possivelmente esse parceiro, essa parceira não tá acompanhando o raciocínio de vocês, algumas coisas vão ter que ser revisadas, mas não é uma leitura específica de amor pra gente falar especificamente disso. Mas enfim, é isso que eu vejo para a semana de vocês. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído. Contribua com o seu like, se inscreva no canal, aquela coisa que vocês já sabem. Deixem aqui nos comentários como é o público que mais me assiste, é o público de Libra, os melhores horários, porque eu tô testando, né? Os primeiros signos eu vou largar de manhã, os últimos signos eu vou largar à tardinha. E eu quero saber qual é o melhor horário para ti, para receber os vídeos, né? Se tem algum assunto, alguma área específica da vida que vocês queiram tiragens, pra gente fazer tiragens específicas de determinadas áreas. Se tu não viu ainda o vídeo com a leitura para o ano de 2026 da tônica de vocês, tá aqui no canal, é um vídeo extenso de 2 horas e cacetada, e lá vocês vão ver que vai ter a minutagem. Vão lá no signo de vocês, cata lá Libra, dá uma olhada, vê o que, que o ano tá guardando para vocês. Mudanças importantes acontecendo aí, e a primeira semana tá sendo esse momento de ancorar essas raízes para poder se espraiar. Feliz ano novo para vocês e até o próximo.